Gente, hoje uma receita linda, maravilhosa, que eu como desde pequeno, que minha avó fazia, que passou para minha mãe, que minha mãe fez pra mim e que eu nunca fiz na vida. Quibe de forno, ou quibe de bandeja, como minha família chama. Já coloquei o celular aqui e tô ligando pra minha mãe pra pegar dicas. Oi, mãe. O quibe de bandeja tem que refogar a carne e aí tem que fazer a massa do quibe lá pra assentar na assadeira, né? Isso. Faz o refogado da carne, cebola, bastante hortelã e cominho, que é a base do quibe, tá? A massa, você faz meio quilo de carne moída e uma xícara e meia de trigo. Aí você põe todos os temperos também, hortelã... Mas, mãe, sério mesmo? Vai tanto trigo assim, agora falando sério mesmo, mãe. Vai bastante trigo mesmo? Vai, pra ficar soltinho, senão vai ficar aquele blocão, meu. Aí não é legal, vai na minha. Faz direitinho, não vai começar a inventar coisa aí e depois... Então tá bom, mãe. Beijo. Eu preciso gravar, mãe, que eu tô atrasado aqui. Beijo. Também. Tchau, te amo. Obviamente que eu vou mudar. Ela vai ficar pistola, eu vou mudar tudo, mas a base é dela. Vamos lá, gente, seguinte, primeira coisa, eu vou fazer um molhinho para acompanhar este quibe de forno. Geralmente a gente come muito com coalhada. Eu não tenho coalhada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um iogurte integral sem açúcar, você encontra em qualquer supermercado, filtro de café. Gente, aliás, ó, eu vou falar só uma coisa, o vídeo do 3 tipos de pizza, vocês são ótimos. Todo mundo, gente, Mohamed, aqui na minha cidade a pizza de calabresa com catupiry se chama calabresa com catupiry. É que nem isso, como é o nome desse suporte para filtro? Suporte para filtro. Ótimo. Com o filtro dentro, põe aqui e aí a gente vai sorar esse iogurte. Então é só virar todo para dentro, ó. Aí, gente, é só você esperar que começa a gotejar. A água que tem aqui dentro vai sorar e a gente vai deixar esse iogurte mais firme. Então, deixa ele aqui, paradinho de boa, e vamos para o recheio do nosso quibe. Aí, dúvidas que o Ribas está tendo aqui, mas ele não sabia que o quibe de forno ou de bandeja tinha recheio. Sim, porque você faz a massa com a carne moída crua e o trigo e vai uma carne moída cozida no meio, que é o recheiozinho, entendeu? Senão você só vai comer massa. Você precisa ter recheio, e eu gosto de bastante. E aí, então, eu vou pegar a minha carne moída. Eu tenho aqui a 100, ele tem um pouquinho de gordura, eu acho que dá ainda mais sabor. E qual que é a quantidade? Depende da sua assadeira. Depois eu vou mostrar qual que eu vou usar, porque primeiro eu vou fazer essa carne moída e dependendo da quantidade que der, eu vou entender se eu vou usar uma assadeira pequena ou uma média. A grosso modo, para 1 kg de carne, 400 gramas você usa para massa e 600 gramas você usa para o recheio, porque o recheio acaba perdendo líquido na hora que você vai cozinhar e diminui um pouquinho, tá bom? Então, frigideira já aquecendo, eu vou temperar essa carne com sal, 2 pitadas gordas. O tempero aqui é fundamental, minha mãe falou do cominho. Eu particularmente gosto de usar o tempero sírio que eu faço aqui. Eu já falei diversas vezes, gente. Testa em casa, pega as especiarias, dá uma leve tostada na frigideira, ela vai soltar os óleos, os aromas e aí processa. Se não, você compra pronto já no supermercado, tem lá, tempero sírio. O meu aqui tem semente de coentro, semente de mostarda, pimenta branca, pimenta preta, pimenta da Jamaica, tem cominho também. E aí, geralmente, eu faço um tudão aqui, vejo o que tem e meto bronca. E aí, quando você sabe se tá bom ou não o tempero, sabe por onde? Pelo aroma. O cheiro disso aqui tá incrível. E dá uma experimentadinha também. Nossa, gente, tá ótimo isso aqui. Vou caprichar. Misturo bem. Inclusive a carne moída também é bom tirar da geladeira com uma certa antecedência para ela ganhar temperatura e ficar quase que ambiente. Isso ajuda na hora de caramelizar ela aqui na frigideira. Dica para ver se a frigideira tá quente. Eu pego, molho a mão. Ó. Tá quente. Um fio de azeite, e aí, como eu já fiz várias vezes aqui, carne moída, vai colocando ela assim, ó, toda em contato com a frigideira, não empilha não, tá? Senão vai virar um hamburgão, vai começar a cozinhar e não caramelizar. E o que eu quero é tostar bem essa carne, para desenvolver ainda mais sabor. Aliás, eu já fiz quibe cru aqui no canal, tá? Se você não viu, assista, é muito fácil e é delicioso. Já vai dando umas quebradinhas na carne, com a espátula assim mesmo, ó. Deixa ela aqui. Em épocas de quarentena eu tenho usado mais carne moída congelada, então ela vai acabar soltando água, não tem jeito. E aí espera ela evaporar e aí sim começa a caramelizar. Leva um pouquinho mais de tempo, mas tá tudo bem. Imagina se eu tivesse amontoado tudo, ia soltar mais água ainda.
Ó, gente, já deu uma tostada aqui, olha que coisa linda, bem caramelizadão. O lance, gente, é que você pode fazer a carne moída que você quiser, com os temperos que você tiver e tá tudo bem. Mas especiarias, principalmente o cominho, ajuda bastante a dar esse sabor mais árabe que a gente quer. Quebro mais essa carninha aqui, ó, tem que ir quebrando bem. Ou você pode ir amassando também, ó, vai quebrando, vai amassando, vai despedaçando toda ela. Dá pra pôr mais um fiozinho de azeite. Agora eu coloco cebola e alho, aqui mesmo, junto com a carne. E aí é o que eu sempre falo, eu começo com a carne, depois eu ponho a cebola, o alho ou qualquer outro vegetal que você queira, porque senão a gente corre o risco de queimá-los, então eu faço dessa forma. E aí a cebola e o alho vão ajudar a começar a soltar esse fundo, tá vendo? Porque ela tem água aqui. Já posso colocar um pouquinho de pimenta dedo de moça, molho inglês, cachaça. Sim, gente, eu não tenho conhaque, eu vou pôr cachaça e estamos no Brasil. Fica uma delícia. Cuidado aí na sua casa, porque pode levantar labaredas. Mistura bem. Coloco também tahine. Tahine é uma pasta de gergelim deliciosa, é o que a gente usa para fazer o hummus, babaganushi e etc. Obviamente, não tem em casa, tá tudo bem. Por essa minha mãe não esperava, hein? Não só por essa, como por essa aqui também. Sabe o soro do iogurte que sobrou? Vai pra dentro. Porque eu gosto da carne moída, ela só com um fundinho, sabe, de líquido assim, pra deixar ela ainda úmida, porque ainda vai pro forno também, né? Você não fez esse esquema do iogurte? Tudo bem, põe um pouquinho de água e já resolve, tá bom? Essa aqui é a base da receita. Você em casa vai usar sua criatividade e fazer a sua versão. E pra finalizar, eu vou usar castanhas. Aqui eu tenho castanha de caju e castanha do Pará, mas usa o que você tiver aí. E aí corta na faca mesmo, rústico, tá? Não precisa ficar muito triturado não, pra gente manter a textura. Então, ó, vou pôr aqui, já tá tudo desligado, porque inclusive esse recheio tem que dar uma esfriada pra gente montar. E aí sim eu ponho salsinha e cebolinha, bastante, eu adoro, mas sem medo. Tenho aqui hortelã, que eu vou cortar só no final, porque senão ela oxida muito rápido, ela é muito delicada, então isso eu deixo pra cortar agora só. Dou uma empilhadinha nelas e faço umas tirinhas aqui, ó. Dou só uma repicada de leve e já era. Pra dentro. Misturo muito bem. Ó, gente, eu tô achando que ficou muita carne moída, mas a gente vai saber só no final da assadeira. Mas algo me diz que minha mãe estava certa. Mãe, um beijo. Ou não sei. Não tô muito seguro não. Mas a carne tá uma delícia, isso é que importa. Eu esqueci de um último ingrediente aqui na nossa carne moída, que é o limão, que é super importante ter acidez aqui também, eu adoro. Então aqui ó, tem um limão caipira, bonitão, parece uma laranja, só que é limão. Põe a mão embaixo porque tem semente e esprema aqui. Ó. Se você tá achando que isso é uma laranja, vai ficar na dúvida. Nunca saberá. Última misturada e a carne tá pronta. Vou começar com um processadorzinho pra gente fazer o tempero, com cebola crua mesmo. Lembrando que as medidas e a receita completa tá aqui na descrição. Na verdade, a gente põe os ingredientes e as medidas, não passo a passo, porque o passo a passo você assiste aqui, pô. Já ponho também hortelã, salsinha, só que aí eu tiro um pouco esse cabo mais grosso, porque ele é difícil de processar. Uns talinhos aqui de cebolinha, um pouquinho só de alho, porque ele tá cru. E eu vou colocar mais hortelã, porque minha mãe falou que tem que ter muito hortelã, eu vou seguir. Bastante mesmo, ó. Coloco sal, azeite e o tempero que eu usei na carne moída. Agora é só bater isso tudo até virar uma pastinha. Pronto. Perfeito. Olha como fica. É uma pastinha rústica mesmo. Deixa ele aqui de lado. Antes de pegar a carne, eu vou hidratar o nosso trigo. Eu deveria ter feito isso antes do tempero, mas tudo bem. Ele não precisa hidratar demais. Coisa de 3, 4 minutinhos já tá bom. Isso aqui é trigo para quibe, gente. Você encontra em qualquer supermercado, ó. Pego a água e aí eu coloco aos pouquinhos até deixar ele bem úmido, ó. Não precisa colocar água até subir, não. Deixa ele bem úmido mesmo. Parecendo areia molhada, ó. Pronto, tá bom. Aí o que acontece? Esse trigo ele não vai hidratar 100%. Ele vai terminar de hidratar com o tempero que tem água aqui também. E aí, se precisar, depois a gente acrescenta mais água. Então vamos para a carne agora. Eu tô usando a mesma do meu recheio, moída 2 vezes também. Vou pôr o tempero. Foram umas 4 colheres de chá ou 2 colheres de sopa. E aí eu venho com o trigo, a textura dele. Se apertar, ele até sai um pouquinho de água, ó. Dá uma espremidinha de leve e põe aqui dentro. Não vou pôr tudo ainda, vou pôr aos poucos para eu ir sentindo. A gente consegue acrescentar, mas não tirar. A minha mãe falou que para 500 gramas de carne, 1,5 xícaras. Eu tenho 400 gramas de carne, eu vou usar 1 xícara só, que ainda é menos do que ela sugeriu. Na verdade, aqui tem um pouquinho menos de 1 xícara. Eu vou na ousadia e na alegria. O trigo é que vai dar liga e vai dar um pouco de maciez para essa carne não rachar e ficar seca demais. Então tem que pôr razoavelmente bastante mesmo. Vamos agora misturar tudo isso.
Porque querendo ou não, a minha mãe ela não faz essa pastinha de temperos, né? Ela só vai no tempero seco e põe o trigo. E esse tempero acaba ajudando na liga também e deixar úmida a carne, então por isso que eu tô fazendo esse teste. Porque isso fica legal também, tem várias receitas que eu já fiz aqui no canal que eu não testei e fui fazendo junto com vocês aí. Minha mãe disse que tinha que ficar meio esfarelentinho, ela tá meio massa, só que ela não tá tão compacta, ó. Não tá tão liguenta, parecendo uma massa mesmo. Eu acho que esse é o ponto, viu? Da mistura, você vai sentindo que o trigo não tá 100% hidratado mesmo, tanto que ele ainda tá meio durinho. Então o que a gente tem que fazer? Deixar essa carne descansar uns 5 minutinhos, porque aí todos os líquidos da carne e do tempero terminam de hidratar esse trigo e aí sim a gente vai ver o ponto. E enquanto isso, você que acompanha o canal já sabe, né? A gente sempre usa esses tempinhos para pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e dar muito like nesse vídeo, porque aí significa que vocês estão gostando do conteúdo que a gente tá fazendo. Passou o tempinho aqui e olha só, a massa ela ainda tem umidade, mas já tá bem mais sequinha. Dá pra ver, ó, na hora que você vai dando uma rasgadinha nela e na textura. O trigo ainda tá um pouco firme e tá tudo bem, ele termina de hidratar e cozinhar no forno. Caso você tenha feito pouco tempero e ela ainda ficou seca ou nem fez esse tempero que eu sugeri, que pode ser também, você pode só fazer com tempero seco como minha mãe, você vai ter que deixar essa massa hidratada. Então você pega um pouquinho de água ó, e vai jogando aos poucos e vai trabalhando, tá bom? Aqui eu não vou fazer isso porque ela tá no ponto, como eu já falei pra vocês. Agora é o seguinte, ó, eu vou usar esta assadeira, ela é uma assadeira média, tem que ter uma certa altura também pra gente fazer as camadas. Então agora o que a gente vai fazer? Você vai forrar todo esse fundo com a massa, ó. Não precisa de azeite, não precisa de absolutamente nada. Tem que ficar com meio dedo de espessura, não dá pra deixar tão fino também, senão a gente não consegue tirar o pedaço. Você vem, ó, vai apertando, ela vai moldando, vai dando tudo certo. Então eu fiz aqui minha camada, tá vendo? Venho com minha carne moída e aí capricha. Aqui, ó, vou colocando. Capricha nesse recheio, hein? Não vai economizar, não. Vai espalhando. Por isso que eu falo, ela tem que ser recheada, pô. Você tem que sentir a massa e a carne moída cozida. E aí, se você for fazer uma assadeira maior pra família toda, aí você dobra a receita. Espalha uniformemente, tá? Principalmente nas pontas também. E aí é só completar com mais massa. Você vai abrindo ela já na sua mão antes, vai colocando pra ficar mais fácil. Ai, gente, eu vou ser sincero, vai faltar uma bolinha dessa, mano. Ah! Esse vai ser o quibe que falhou. Falhou uma parte, amores, é isso. Essa parte aqui não tem como, faltou. Acontece, se acontecer, você deixa assim, faltou. Vou fazer o quê, gente? Vou falar que não? Minha mãe tava certa, mas tá tudo bem. Porque é isso, o que importa é testar, é ousadia, é alegria. E eu não vou mentir, eu não vou fazer de novo. Vamos deixar assim, é isso, vida real, amores. Na sua casa, faz uma quantidade um pouquinho maior, é melhor sobrar do que faltar. Agora uma parte importante, temos que cortar o nosso quibe. Você pode fazer xadrez, quadrado, triângulo, enfim. Eu vou fazer ele na diagonal primeiro, tem que cortar ele até o final, tá? Aí, mede com a faca, 2. Começo com a faca de novo, 3. E aí aqui 3,5, gente, é isso. É a parte que falhou. Aí vira e faz a mesma coisa. Depois do corte a gente finaliza com uma castanha em cima de cada pedacinho. E aí aqui eu vou usar a castanha de caju inteira, mas pode ser amêndoa, sei lá, o que você tiver aí. Dá uma leve pressionadinha. Como eu não sei se eu vou ter castanha de caju suficiente, eu vou fazer algo intercalado e depois eu vou vendo o que acontece. Aí, ó, essa castanhazinha que sobrou meio triturada, gente, aí põe aqui, ó, na parte que deu ruim. Forno pré-aquecido, 200 graus, aproximadamente 20 minutos, até essa parte de cima dar uma leve tostada e ficar um pouco mais seca. Enquanto o nosso quibe da ousadia tá no forno, eu vou aproveitar para fazer o molinho. Não esqueci do iogurte que ficou secando aqui. E olha quanto mais de água ele perde. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso que sobrou no filtro e colocar num potinho, ó. Ó a textura como fica. Muito mais cremoso e sequinho. Pro iogurte chegar nessa textura, ele ficou uma horinha aqui, ó, 1h30 secando, tá? E por que eu sequei ele? Porque eu vou colocar mais líquidos, então imagina se eu colocasse mais líquido do jeito que tava ali, ia ficar muito aguado. Mas se você tiver com preguiça e não quiser fazer, tudo bem. Então eu vou pôr um pouquinho de limão. Por incrível que pareça, tá tudo bem, não vai talhar, vai dar tudo certo. Não exagera no limão porque já é ácido o iogurte. Coloca um pouquinho de sal, um fio de azeite e um pouquinho de pimenta do reino. E olha só que coisa linda para acompanhar o nosso quibe de bandeja que em 5 minutos está pronto.
Você que assistiu esse vídeo até o fim vai ter um bônus. Antes de colocar ao forno o nosso quibe, dá uma boa regadinha de azeite em cima que ajuda a caramelizar e dar uma cor ainda mais esbelta. E aí, não deixa passar do ponto. Quando começar a bordinha aqui do lado tostar e dar uma descolada da assadeira, quer dizer que tá pronto também. Outra dica para ver o tempo de cozimento. Uma outra coisa que eu percebi aqui, não precisa ter medo de deixar essa massa bem fina na assadeira, principalmente na parte de cima. Eu poderia ter deixado um pouquinho mais fino que completava tudo, mas enfim, a vida é assim. E aí aqui dá pra perceber que tem bastante carne, bastante recheio, inclusive uma parte da carne moída se junta com a parte que tem o trigo e acaba meio que formando quase que uma coisa só. Na hora de servir a gente costuma colocar mais azeite e limão. Como aqui eu tenho a minha coalhadinha fake, digamos assim, já tá bom de acidez. Vamos lá? Experimentar a parte difícil. Deixa eu cortar aqui, você vê que ele tá bem montadinho, ó. Ele não desmancha. Pega um pouquinho da coalhada. Ó, mãe, ficou bonito, hein? Sério, tá muito saboroso, muito bem temperado, não tá seco, desmancha na boca, como deve ser. Refogue muito bem sua carne, deixa também a sua massa mais molhadinha e não exagera no tempo de forno que você terá um quibe de bandeja maravilhoso. Esse foi o meu primeiro, já ficou legal. Imagina o segundo, então. Vai ficar a mesma coisa, eu não mudaria nada. Só um pouquinho mais de massa aqui no final. Até o próximo vídeo, um beijo e é isso aí. Comentem aqui embaixo quais receitas vocês querem que eu faça.